Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta novamente, né, para falar aqui, abrir o canal para falar da conquista da Argentina, né? O longo jejum acabou, né? Depois de 36 anos, a Argentina voltou a ser campeã da Copa do Mundo, né? Venceu o Mundial do Catar, encerrou um longo jejum de 36 anos sem conquistar a maior competição do futebol, né? A última conquista foi lá em 1986 na Copa do México, né? A Argentina liderado, né, pelo Diego Armando Maradona. E também, né, composto pelo zagueiro capitão Daniel Passarella, pelo atacante Burruchaga. Então, com isso, né, encerrou após 36 anos, mais de 3 décadas, né, voltou a conquistar a taça mais desejada, né, a equipe liderada pelo Lionel Scaloni, né, e também, né, com o líder, o grande líder, o craque, né, Lionel Messi, acabou encerrando esse longo jejum, essa longa espera, e agora pode se esbaldar, né, realmente com essa grande conquista, e foi uma grande jornada e uma grande campanha da equipe argentina, né? Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações que estamos aí para as análises, né, do futebol atual. Antes de falar da campanha da Argentina, tem um pré-início, né? O pré-início da Copa do Mundo, né? O Lionel Scaloni, ele enfrentou vários desafios, né? Primeiramente a desconfiança, primeiramente conquistar o grupo, né? Sair daquele treinador que veio ali para ser interino, mas ao longo do tempo foi conquistando a confiança dos jogadores, da torcida e através de resultados. Com isso, ele teve competições importantes, né, como 2 Copas Américas, tanto no Brasil, as duas, aliás, no Brasil, né, em 2019 e 2021. Ao mesmo tempo, teve as eliminatórias para a Copa, a questão da pandemia, os amistosos, e aos poucos ele foi encaixando o time, deixando a equipe mais sólida, deixando a equipe mais competitiva, especialmente no meio-campo para o ataque, e deixando o principal jogador, que é o Lionel Messi, junto com o Di Maria também, esses dois jogadores que são líderes dessa geração, a ter um desempenho melhor. Tanto é que em jogos importantes, né, contra o próprio Brasil, né, na final da Copa América, na finalíssima contra a Itália, né, os dois foram fundamentais em suas respectivas conquistas, né? Lembrando que com a conquista da Copa América em 2021 aqui no Brasil, encerrou um longo jejum, né, que não vinha desde 1993, um título importante para os argentinos. E ao mesmo tempo venceu a finalíssima contra a Itália, né, que era campeão da Eurocopa, e foi muito importante para dar mais, né, confiança para os jogadores argentinos e para também o trabalho se consolidar do Lionel Scaloni, fora os amistosos e também as eliminatórias. Lembrando que, assim como o Brasil, que vinha de um longo jejum, aliás, de uma longa invencibilidade, a Argentina vinha de 36 jogos sem perder, né? A última derrota tinha sido um pouco mais de 3 anos atrás, né? No caso, em 2019, perdendo para o próprio Brasil na semifinal da Copa América, em 2 de julho de 2019, e ela veio para a Copa do Mundo invicta, né? Para pegar, né? Ela chegou como uma das favoritas, assim como o Brasil, a Alemanha, né? Então a própria França, a atual campeã mundial. Mas a Argentina veio com uma equipe consolidada, acertada, parecendo que o time jogava pro Lionel Messi. Até que caiu no grupo no grupo C, com a Arábia Saudita, a Polônia e também o México, né? Um grupo de certa forma um pouco mais complicado, mas enfrentou a Arábia Saudita e teve aquele baque. A derrota na estreia, claro que tem a questão da estreia, a questão do nervosismo, isso acontece de qualquer forma. Mas serviu muito de lição, porque a Argentina criou oportunidade, saiu na frente logo cedo
com o Lionel Messi, mas tomaram a virada, né, por uma seleção que, né, historicamente em Copas, ela não tem tanta tradição, apesar do futebol do país da Arábia Saudita, no caso da Arábia Saudita, ter evoluído bastante na questão de competitividade, né, ter tomado a virada no segundo tempo foi um baque imenso para o trabalho do Scaloni. Então, natural que existe várias dúvidas pelos os últimos históricos, as últimas competições de Copas, né, da Argentina. Então, essa derrota ela serviu de lição para entender o que é a Copa do Mundo, que o jogo tinha que ser disputado a cada 90 minutos. No confronto contra o México, que seria pela segunda rodada, a Argentina vinha com muito mais pressão, porque o jogo anterior, na mesma rodada e também do grupo, a Polônia tinha vencido a Arábia Saudita pelo placar de 2-0. Com isso, ela foi para a liderança do grupo naquela ocasião. A Arábia Saudita ela tinha 3 pontos. Ela tinha vencido a Argentina, o México, como tinha empatado na primeira rodada, estava em terceiro. E a Argentina iniciou, né, a rodada na lanterna. Com isso, a pressão aumentou muito, especialmente para o Lionel Scaloni. E com isso, ele tinha que fazer algumas mudanças, né? E ele acabou, né, mudando, né? Ele acabou trocando ali um pouquinho ali o esquema tático, colocando um 4-4-2, mas ele trocou praticamente toda a sua linha de defesa, né? Ele colocou o Montiel pelo lado direito, né? Lisandro Martinez na zaga junto com o Otamendi e tirou o Tagliafico e colocou o Acunha, que é do Sevilha, né, pelo lado esquerdo. Né, no meio campo, né, ele ainda existia ainda uma dúvida na questão para jogar ali ao lado do Rodrigo De Paul, né, ele colocou o McAllister e o Guido Rodrigues, né, para dar esse reforço, né, para minuciar, né, a linha de ataque junto com o Lionel Messi e também o Lautaro Martinez. E ao mesmo tempo, o México é um adversário muito complicado, independente da fase, se ele vinha bem ou não, né? Ele é um adversário que complica para as seleções sul-americanas, no caso a Brasil, a Argentina, a própria Argentina, né? O Uruguai. É uma equipe que sabe jogar também na questão física, na questão tática, segura muito bem, se porta muito bem, e eles vieram mais atrás, porque ele tem alguns jogadores que são experientes, como o caso do goleiro Ochoa, né, no meio campo tinha o Héctor Herrera guardado, né, o Lozano, né, um jogador, um meio atacante muito rápido, né, se coloca muito bem dentro da área, vem fazendo uma ótima temporada pelo Napoli. Então, ele tinha artifícios para surpreender a Argentina, né? Então, foi um jogo duríssimo. No primeiro tempo, a Argentina estava muito nervosa, né? E foi um jogo bem equilibrado. O México criou algumas situações na bola parada, né? Onde tem um artifício muito forte, né? Mas no segundo tempo, com essas mexidas, para esse reforço no meio-campo, o mais importante era você oferecer aos seus principais jogadores uma liberdade, você entender que o seu jogador ele pode decidir num lance, num pequeno espaço, e foi o que aconteceu, né, com o gol do Lionel Messi, né, já quase ali aos 25 do segundo tempo, foi muito importante para a Argentina, porque deu mais confiança, e logo depois, já no finalzinho, a entrada do Enzo Fernandes, né, eu acho que entrou muito bem, é um jovem, né, que se destacou no Defensa e Justiça, depois foi para o Benfica de Portugal e entrou muito bem, né, acabou fazendo um belíssimo gol no segundo tempo, no finalzinho, e a Argentina venceu. Ali, além da vitória que foi um grande alívio, talvez a virada de chave para mim, para a seleção argentina, foi o segundo gol. Porque o segundo gol ele muda todo o panorama da chave, né? Porque a Argentina ela inicia a rodada na lanterna com nenhum ponto. Com 1-0 ela estava em terceiro ainda, até pela essa questão, ela estava igual ali com a Arábia Saudita, mas ela perdia na questão de número de gols, né? Só que o 2-0, porque o saldo de gols estava igual,
né, em relação a Arábia Saudita. Mas só que o segundo gol faz a Argentina subir para segundo e faz isso, as duas ficarem empatadas com a Arábia Saudita, mas a Argentina fica em segundo e o segundo gol do Enzo Fernandes talvez deu aquele alívio, né, para dar esse segmento na rodada, na rodada final para a agremiação argentina. Então, esse segundo gol do Enzo Fernandes, que além disso o Scaloni ganha mais um reforço, né? E no meio-campo, e ao mesmo tempo consegue dar mais tranquilidade para na terceira rodada fazer um jogo mais sólido. O jogo contra a Polônia era um adversário difícil, adversário da escola europeia. Tinha dois jogadores de grande destaque, né? O meia Zielinski, né, do Napoli, e o atacante artilheiro Robert Lewandowski, né? Era uma equipe duríssima. Além disso, tinha um gol no gol. Tinha um grande goleiro que era o Szczęsny da Juventus, né? E o Szczęsny já vinha se destacando muito na Copa do Mundo, tinha pegado um pênalti na rodada anterior contra a Arábia Saudita. E nesse jogo contra a Argentina foi dominante no jogo. Ela sobrepôs todos os campos, todo o pedaço do campo, né? Conseguiu dominar facilmente a equipe polonesa. Mas, ao mesmo tempo, no primeiro tempo, o Szczęsny se destacou muito pelas suas defesas e por ter defendido o pênalti do Lionel Messi. Mas a Argentina mostrava, né, acompanhando o jogo, uma equipe muito segura, uma equipe que logo, dependente do tempo, iria marcar o seu gol. E foi o que aconteceu, né? A entrada do McAllister já no segundo jogo foi muito importante, né? Ele acabou fazendo o primeiro gol e talvez o que deu mais firmeza foi a entrada do Julio Álvares no ataque no lugar do Lautaro Martínez, né? O Lautaro Martínez, ele é visto como um grande artilheiro, porém ele tinha, né, essa questão de perder muitos gols. Ele cria grandes possibilidades, ele se movimenta muito bem, é um jogador que se coloca muito bem, porém ele perde muitos gols. Isso numa Copa do Mundo pode fazer falta, e é questão de momento, a questão de confiança. A Copa do Mundo é assim. E a entrada do Julio Álvares, um jovem atacante argentino, despontou no River Plate, tá no Manchester City, vem tendo muitos minutos com o Pep Guardiola, se mostrou muito tranquilo ao lado de Lionel Messi, né? Conseguiu casar ali muito bem, Messi mais solto ali, coordenando todas as jogadas ofensivas, e um papel preponderante é o meio-campo, né? A saída do Leandro Paredes para a entrada do Enzo Fernandes não foi visto como um absurdo, né? O Enzo Fernandes entrou com muita personalidade, ajudando o meio-campo junto com o McAllister e Rodrigo De Paul. Então, ao mesmo tempo, foi uma equipe que foi se consolidando e ao mesmo tempo, tanto na defesa com o Otamendi e também o Christian Romero, com a entrada também do Lisandro Martinez, Acunha pela esquerda, Montiel, alternando ali mais com o Molina, ali na lateral direita, eles foram se acertando e ao mesmo tempo, né, a equipe foi ganhando aquela liga, né? Logo depois, né, o Julio Álvares acabou fazendo 2-0 e consolidou a Argentina como a líder do grupo com 6 pontos, né? A Polônia, que no jogo não quis se ameaçar tanto, até por conta do jogo do México, né? Estava se garantindo também no saldo, mas acabou se classificando mesmo pelos cartões, né? E depois foi pelo saldo, porque a Arábia Saudita acabou fazendo um gol, mas mesmo assim se classificou, né, em segundo lugar, a Argentina em primeiro, mas ao mesmo tempo a Argentina ganhou confiança, ganhou muita confiança mesmo para o jogo das oitavas de final. O jogo contra a Austrália, ali um dos jogos que abriram as oitavas de final da Copa do Mundo, foi um jogo muito complicado, porém, evidentemente que a Argentina era a favorita. A Austrália surpreendeu muito na questão
de se classificar para a fase seguinte do Mundial, né? Acabou ficando em segundo lugar no grupo da França, né? Acabou tirando a própria Dinamarca, né? Que era uma das favoritas, né? Do grupo, mas fez um jogo duríssimo com a Argentina. Ao mesmo tempo, a Argentina se aproveitou do talento do Lionel Messi e também dos erros do time australiano. Acabou fazendo o primeiro gol com o Lionel Messi, depois o segundo gol com o Julio Álvares, né? Ao mesmo tempo, ela foi um pouco dessa Argentina. Ela conseguia um bom resultado, segurava muito, acabava tomando gol, mas ao mesmo tempo ela se concentrava muito. A Austrália martelou, criou chances, mas ao mesmo tempo do sufoco que foi, ao mesmo tempo ela foi ganhando o corpo e acabou vencendo pelo placar de 2-1. A Austrália acabou fazendo o primeiro gol, mas ao mesmo tempo ela criou, né, ela foi se mostrando um adversário muito difícil. Talvez a Argentina pegou um dos adversários que mais exigiu na questão física, mas na questão psicológica, e preparou a equipe do Lionel Scaloni para a próxima fase, no caso classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. A Argentina ia pegar a Holanda, né? A Holanda é um adversário tradicionalíssimo para a Argentina em Copas do Mundo, né? Foi a adversária da primeira conquista da Argentina em 1978, né? E teve também a questão da Copa de 98, da Copa de 2014, né? A Copa de 98 a Holanda acabou passando nas quartas de final, depois ia pegar o Brasil. Em 2014 teve aquela semifinal muito equilibrada, né? Decidida nos pênaltis, né? Lá na arena, lá na Neoquímica Arena, e agora, né, as duas seleções voltavam a se enfrentar numas quartas de final, né, no caso, nesta edição. A Holanda não vinha como favorita na competição, era uma geração que não tinha aquele grande talento, né, tinha ou aqueles talentos como nas gerações mais antigas, mais anteriores, né, mais recentemente 2010, 2014, né, especialmente com Wesley Sneijder e também com o Arjen Robben, mas era uma equipe que tinha uma solidez defensiva muito boa, né? O Luiz Van Gaal tinha, né, o seu esquema 3-5-2 bem consolidado, né, com Timber pelo lado direito, Virgil van Dijk como ali na sobra, e também o Nathan Ake pelo lado esquerdo, e o seu grande poderio ofensivo eram os seus alas, né, tanto o Dumfries pelo lado direito e também o Blythe pelo lado esquerdo, né, junto com o De Roon, Frank De Jong e o Gakpo pelo meio, fazendo ali a criação, e o Bergkamp e também o Memphis Depay ali fazendo a dupla de ataque, uma dupla de ataque mais ofensiva, né, mais forte fisicamente, e foi o papel fundamental por ter vencido os Estados Unidos na fase de oitavas de final, né? E com isso, né, a Holanda chegava com uma grande seleção tradicionalíssima, mas ia enfrentar uma equipe forte. E talvez eu acho que aí foi o fator principal do Scaloni. O Scaloni não se submeteu a que o adversário jogasse às suas características, mas ele espelhou, né, a seleção da Holanda, com 3 zagueiros, para bloquear os alas, né, que é o grande poderio ofensivo neerlandês. Então, ele jogou com 3 zagueiros, o Scaloni. Ele colocou o Cristian Romero, Lisandro Martinez e Otamendi na sobra, com o Molina pelo lado direito e também o Acunha pelo lado esquerdo, para dar embate com os alas, né, da seleção holandesa, né, no caso o Dumfries e o Blythe. E com isso, né, ele ganhou mais força, né, colocando McAllister, Enzo Fernandes e Rodrigo De Paul, né, e Lionel Messi e Julio Álvares. Então com isso teve um jogo muito competitivo e a Argentina se sentiu muito à vontade, né, um jogo de poucos espaços que foram decididos em detalhes, né, o gol do Molina se mostrou muito isso,
uma defesa muito forte como a Holanda, ela precisava de alguns espaços. E com isso só com o passe do Lionel Messi para o Molina fazer 1-0. No segundo tempo, o 2-0 com o Lionel Messi deixou a margem que a Argentina passaria com uma certa segurança, tranquilidade. Mas foi aí que a Copa do Mundo nos mostra que os detalhes são fundamentais. O Weghorst e também o Luuk de Jong entraram, né, dois jogadores de ataque altos, né, que seria uma forma da Holanda poder atacar, né, e também agredir a defesa da Argentina, que vinha se mostrando muito bem sólida ali. E o Weghorst, né, acabou diminuindo, fazendo gol de cabeça. E no finalzinho do jogo, aquele gol espetacular numa cobrança de falta, né? Cobrança de falta curta, né? Com o Berghuis, que entrou no jogo também e tocou pro Weghorst fazer a parede, né? Como um lance de salão e fazer o gol de empate. Ali poderia desabar para a Argentina. A Argentina psicologicamente poderia se sentir insegura e talvez até tomar uma virada na prorrogação ou perder nos pênaltis. Porém, talvez foi um dos fatores que fez a equipe da Argentina sair, avançar fase a fase. Foi o lado psicológico. A equipe se mostrou muito segura. Na prorrogação agrediu, buscou a vitória, mas só nos pênaltis aí que se mostrou outro personagem da Argentina, que foi, né, o Emiliano Dibu Martínez, né? Um goleiro que até aquele momento não tinha um grande destaque, mas ele começou a aparecer, né, através das penalidades, acabou defendendo, né, duas penalidades e acabou ajudando a equipe argentina a vencer por 4-3 e se classificar, evidentemente, para as semifinais para pegar a Croácia, que tinha acabado de eliminar a equipe do Brasil. Após, né, uma dramática classificação nas penalidades, a Argentina volta às semifinais da Copa do Mundo, fato que não acontecia desde 2014, né? E voltaria a enfrentar uma velha conhecida em Copas, que seria a equipe da Croácia, que tinha acabado de eliminar a equipe do Brasil nas quartas de final. Lembrando que a Argentina e a Croácia se enfrentaram no mesmo grupo lá na Copa de 2018. A Croácia acabou vencendo pelo placar de 3-0, né? Com isso, né, fez a equipe argentina sofrer para vencer a equipe da Nigéria pelo placar de 2-1, depois enfrentar a França. A França acabou vencendo e seguiu rumo ao título daquele torneio, né? Voltando a esta edição, né, a Argentina voltaria a enfrentar a Croácia, e a Croácia tinha uma geração talentosíssima. Além do seu meio-campo com Brozovic, Kovacic e Modric, tinha outras peças, como goleiro em destaque da competição Livakovic, né, que vinha sendo muito destaque nas Copas por suas defesas, foi destaque contra o Brasil. Tinha a linha de zaga, né, com o Gvardiol e o Lovren, né, a linha de ataque, né, experientíssima, com o Perisic, Kramaric, né, e o Pasalic. Então era uma equipe muito boa. E o que o Lionel Scaloni fez? Vou espelhar novamente minha equipe nessa seleção, né? E foi o que aconteceu. Com a saída do Di Maria, ainda por lesão, ainda tinha essa vaga sempre sobrando. Foi o que o Scaloni fez. Nas quartas de finais, vou colocar mais um zagueiro para espelhar a Holanda. Nas semifinais, vou colocar mais um meio-campo para comparar com o meio-campo, para fazer esse embate com o meio-campo da Croácia. E foi o que aconteceu. Já com a entrada do Enzo Fernandes, veio também a entrada do Leandro Paredes. Deu mais liberdade também para o McAllister e também para o Rodrigo De Paul, deixando o Messi, né, e o Julio Álvares mais na frente para buscar a velocidade. E foi o que aconteceu. A Croácia, ao seu estilo, sua característica, com mais posse de bola, iniciando as suas jogadas em transição ofensiva, e a Argentina só aproveitando, né, as suas
investidas, suas jogadas rápidas. Daí foi o que aconteceu, né? O Messi acabou convertendo o primeiro pênalti, né? Depois, no contra-ataque, o Julio Álvares, na base da força, da raça, acabou fazendo 2-0, que deu mais tranquilidade para a equipe argentina fazer o seu resultado no segundo tempo. O Messi, mais uma vez, o Messi sendo decisivo, né, controlando as ações de jogo, controlando, né, as jogadas ofensivas, e fez a jogada do terceiro gol, entregando assistência por Julio Álvares, que mais uma vez fez o seu gol, fazendo o segundo gol, decretando um belíssimo placar de 3-0 e um placar confiante, um placar com o dedo do técnico, que realmente comparou, espelhou mais uma vez a sua escalação ao adversário e acabou dando certo, deixou a equipe muito competitiva e classificando novamente para a final. Fato que não acontecia também desde 2014, é claro. Desta vez queria uma ocasião diferente, no caso, o título, e foi o que aconteceu. Encarou a decisão contra a França, né, a França do Mbappé, que tinha vencido, né, a surpreendente seleção de Marrocos. O jogo final, né, Argentina e França, França e Argentina, seria um embate incrível, porque a França vinha muito bem na competição, né? A França que tinha vencido a Austrália, a Dinamarca, perdido para a Tunísia, mas venceu a Polônia, venceu a Inglaterra e Marrocos nas fases de mata-mata. Ela vinha com sua equipe com sua hora mais leve, porque era a atual campeã. Tinha alguns remanescentes, mas ao mesmo tempo, né, ela conviveu muito com as lesões, né? Casos do Kanté, Pogba, Nkunku, do próprio Benzema, o melhor do mundo. Mas ao mesmo tempo, o Didier Deschamps, ela se reinventou. Ele soube aproveitar o que a geração francesa tinha, né? No caso, na defesa, tinha o Koundé, o próprio Upamecano, no lado esquerdo o Theo Hernandes, né? No meio campo ele encontrou ali com o Tchouaméni e também o Rabiot, uma dupla de meio muito boa, forte fisicamente, que chegavam bem ao ataque, com o recuo do Griezmann, né, que em relação à última Copa, onde ele jogava mais avançado pelo lado direito, ele jogando mais pelo meio, porque é um jogador técnico, um jogador inteligente, consegue distribuir bem as bolas. Isso elevou muito o nível dele nessa Copa. A recuperação do Dembélé também pelo lado direito, o Giroud fazendo gols, fato que ele não fez na Copa de 2018, mas gols decisivos, ajudou muito isso. E tem um craque chamado Kylian Mbappé. Ele realmente está no auge da carreira. É um jogador que me surpreende muito pela confiança que ele tem em jogos decisivos, como ele não sente jogos decisivos, como ele consegue criar espaço mesmo com jogadores de alto nível de marcação, e com isso ele se destaca muito. É um dos artilheiros da Copa. E, aliás, ele foi um dos artilheiros da Copa e ele se destacou muito bem. E enfrentar uma Argentina forte, uma Argentina rápida, mas ao mesmo tempo uma Argentina onde tinha um treinador que entendia o seu elenco. Com a recuperação do Di Maria, né, ele apostou na entrada do Di Maria, ele apostou nos seus dois melhores jogadores da sua geração, da geração argentina, que é o Di Maria e Lionel Messi. No fato desse, no jogo importante desse, você tinha que colocar esses dois jogadores. E foi o que aconteceu. Ele não quis espelhar, ele realmente, na questão do meio campo, ele jogou como ele tinha jogado antes da Copa, né? Ele aproveitou a questão da confiança, ele só manteve as peças que ele trocou. Ele colocou 4-3-3, colocou ali a equipe formada por Emiliano Martinez, né, o Molina,
né, o Christian Romero Otamendi e também, em vez do Acunha, colocou o Tagliafico, né, no meio campo Enzo Fernandes, Rodrigo Depô e McAllister, e no ataque, né, ele colocou Lionel Messi, Julio Álvares e Ángel Di Maria. E no primeiro tempo a Argentina sobrou. A Argentina entrou mais ligada, a Argentina entrou mais forte, a Argentina sobrou no meio campo, né, o trio de meio campo talvez ali ganhou aquele primeiro tempo. Enzo Fernandes, McAllister e Rodrigo Depô. Eles não deixavam o Rabiot, o Tchouaméni e o Griezmann jogarem, minuciar o ataque. Tanto é que no primeiro tempo, né, após os 2 gols, né, no caso da Argentina, do Lionel Messi de pênalti, depois um contra-ataque espetacular entre Julio Álvares, né, o Lionel Messi, depois o McAllister com a finalização do Di Maria, foi de almanaque. Isso mostrou qual o grau de superioridade tinha a Argentina naquele momento do jogo. E com as trocas que teve, né, e aí foi se moldando, né, a Argentina ao longo do tempo, né, e foi se adaptando a esse 2-0, e a França, né, com a saída do Giroud e também do Dembélé. E depois das trocas, né, tanto as saídas do Giroud e também do Dembélé para a entrada do Thuram e também do Kolo Muani, foi importante na questão física. Né? No segundo tempo, a França foi mais para cima, precisava do resultado. A Argentina, ao longo de toda a Copa, ela fazia o seu resultado e ficava atrás e jogava no contra-ataque, para definir logo o jogo. E, ao mesmo tempo, a França ela tinha qualidade na questão física, na questão técnica, questão individual. E depois, né, chegando já quase aos 35, né, o Mbappé acaba... o Kolo Muani acabou sofrendo o pênalti e o Mbappé acabou diminuindo, fazendo 2-1, e logo em seguida o individualismo faz a diferença. Isso não é uma questão tática, é questão individual. Thuram dá um belo passe, né, e o Mbappé pega de primeira fazendo 2-2. Ali, né, temos outro jogo, outro panorama, mas ao mesmo tempo a Argentina ainda estava viva, e na prorrogação mostrou-se isso, com a entrada do Lautaro Martinez e também do Dybala, né, deu mais força ofensiva à equipe argentina, tanto é que criou várias situações de gols, e ao mesmo tempo tinha um craque, né, chamado Lionel Messi, né, e ao mesmo tempo o Lionel Messi ele criava essas possibilidades, criava espaços, né, e pelo outro lado tinha Kylian Mbappé, né, dois jogadores de grande qualidade técnica, né? O Messi acabou fazendo 3-2, né? E ali poderia segurar o jogo ao mesmo tempo, mas só que a França foi para cima, acabou conseguindo um pênalti, e depois o Mbappé acabou fazendo 3-3. Foi um jogaço em todas as emoções, de panoramas, né, de domínio, né? No primeiro tempo teve a Argentina mais incisiva, no segundo tempo a França, no seu individualismo, na sua força, acabou conseguindo um empate, né? E também nos pênaltis, mostra-se também que nos pênaltis é questão também de treino, mas é questão de concentração, né? A Argentina foi muito bem nas cobranças, e tinha Emiliano Martinez, que vinha muito bem numa grande fase, acabou pegando o pênalti do Coman, e depois ajudando ali ao Tchouaméni, né, a chutar para fora, né? De certa forma, se fosse no gol, realmente o Dibu Martinez ia pegar. Então, mas acabou a Argentina vencendo pelo placar de 4-2 e consolidou, né, a carreira do Messi, né? A Argentina acabou conquistando o tricampeonato mundial e deixando, né, mais uma lenda, né, ali na Copa do Mundo, que é Lionel Messi, que realmente só faltava mesmo, né, vencer nessa Copa do Mundo, porque existia essa comparação, se o Messi era melhor que o Maradona em termos de números, de conquistas. Sim, o Messi era o melhor jogador do mundo por 6 vezes, foi bola de ouro por 7 vezes, conquistou tudo no Barcelona, ganhou 3 Champions Leagues, mas ao mesmo tempo
faltava a Copa. E a Copa pesa realmente, especialmente ali na questão local, na questão da Argentina. Mas só que tanto Maradona como foi em 86 de carregar a equipe nas costas e aliás, tem importância também na questão do líder técnico, o Messi teve mais muito. O Messi segurou a bronca na segunda rodada contra o México. Na terceira rodada ajudou o time a se classificar em primeiro. Contra a Austrália, Holanda e Croácia, antes do caminho para a final, ele foi fundamental participando ativamente dos gols. E contra a França não tem nenhuma comparação. Ele participou dos 3 gols, acabou fazendo 2 gols e participando do segundo do Di Maria. E acabou batendo o primeiro pênalti com muita tranquilidade, né? E foi o líder técnico, foi o líder que a Argentina precisava. E realmente, se aquela Copa de 86 foi do Maradona, essa Copa de 22 foi do Messi. Porque o Messi, muitos diziam que ele não era argentino, mas eu acho que ao mesmo tempo, ele já pegando essa análise já para a parte final do vídeo, ele foi se apegando a entendendo que era se ligar com o torcedor argentino. E o torcedor argentino, ele é assim, ele é afetuoso, o torcedor argentino ele é fanático, ele joga com o time, não muda muito o que é o torcedor argentino dos clubes. E eu acho que ao longo do tempo ele foi entendendo isso, especialmente pós 2014, porque existia essa liga, eu acho que não existia uma entendimento entre torcida e jogador e torcida. E ele foi pegando essa importância após a perca da final de 2014 aqui no Brasil, contra a Alemanha. Depois ele teve a derrota na Copa América de 2015, na derrota na Copa América de 2016, ali talvez foi um ponto central. Aquele choro do Messi na perca da final da Copa América de 2016 lá nos Estados Unidos foi simbólica, porque ele entendeu que realmente ele era um torcedor argentino que estava machucado, de não conseguir o que o torcedor argentino queria. Então, com isso, ao mesmo tempo, ele foi entendendo o que é ser um jogador para a Argentina. E não deu certo em 2018, a questão também entre comandante e também os jogadores, mas ao mesmo tempo ele encontrou no Lionel Scaloni, que foi seu companheiro de seleção, ele encontrou isso no Scaloni, e o Scaloni enxergou isso no Lionel Messi, juntando com todo o talento dele que ele tem. Os jogadores abraçaram muito, queriam conquistar muito essa Copa para o Messi e conseguiram. O Messi, de fato, faltou a cereja do bolo na carreira dele, foi a Copa do Mundo. Muito merecido, realmente, por tudo que ocasionou aqui. Então, eu acho que o Messi realmente mereceu muito essa Copa do Mundo e, de fato, acredito eu, que vai se perdurar eternamente para o torcedor argentino e a gratidão que vai ter para o camisa 10, Lionel Messi. Então, desde já, essa foi a análise da Argentina tricampeã mundial, e espero que vocês gostem, não se esqueça, curta, não deixa de comentar, compartilhe com seus amigos, sua família, o que você achou, comente, é muito importante você comentar sobre o vídeo, sobre também a análise sobre a Argentina, o que você achou das análises fase a fase, e também se inscreva no canal, ative o sininho e você vai receber todas as notificações assim que a gente divulgar aqui no canal. Então, galera, desde já um forte abraço e até a próxima.